para dar continuidade, vou usar a expressão raça, a raça humana, né? E Deus escolheu Noé. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre as gerações das quais Noé fizeram parte, porém ele fez a diferença em todas as suas gerações. O interessante é que quando a geração a qual Noé fez parte, Deus havia colocado um limite para a existência do homem na terra, do qual seria 120 anos. Só que Noé viveu mais que isso. Ele tinha 500 anos quando Deus apareceu. Ele viveu mais 100 anos e muito bem vividos, os 100 anos que ele viveu. 600 e poucos anos viveu Noé. Olha quantas gerações Noé fez parte. Se nós somarmos, ele participou praticamente de 5 gerações. Noé fizera parte de 5 gerações. Agora imagine o que é fazer parte de 5 gerações, e cada uma das gerações com um comportamento completamente diferente. No entanto, Noé permanecia com a mesma postura, com a mesma obediência, com a mesma posição diante de Deus. E Deus observava aquilo. Deus te observa na geração a qual você faz parte. Talvez você é uma pessoa que veio de outra geração, talvez você faz parte de uma segunda geração, e a geração a qual você fez parte alguns anos atrás não é a mesma de hoje. E Deus observa se você mantém a sua postura diante dele, postura em santidade, postura em comportamento, digamos assim, elevado, né? Ou se você muda de acordo ao comportamento dos habitantes da geração. Como é você diante de Deus? Porque Deus observa. Porque a Bíblia diz, não é sobre isso que eu vou falar. Eu gostaria de falar, porém o Espírito Santo me deu uma outra palavra. Eu estou só fazendo uma rápida observação nessa palavra. E Deus, ele observando Noé, e viu que Noé, ele foi santo das 5 gerações a qual ele fizera parte. E na sua geração, como é você? Você segue o comportamento da geração que você faz parte, ou você é a diferença na geração a qual você faz parte? Porque o que fez Deus, isso é muito sério, o que fez Deus escolher Noé para deixar vivo ele e toda a sua família, foi o seu comportamento. Glória. O que vai fazer Deus te escolher no dia do arrebatamento para levar você para o céu é o teu comportamento. Não adianta você terceirizar. Eu tenho falado isso ultimamente. Não adianta eu ou você terceirizar. O que é terceirizar? É passar para terceiro, culpar alguém, um erro que aconteceu em sua vida, e você não está bem hoje. Não adianta, porque ninguém pegou o seu pé à força e levou você caminhando a determinado lugar. Você foi com seus pés. O que nós aprendemos com a ciência? O que a ciência diz? Que a nossa cabeça é que passa o comando para os membros do nosso corpo funcionarem. Quando a sua mão levanta, foi o seu cérebro que disse: levanta a mão, levanta o pé. Então é a sua cabeça. Ou seja, toda decisão sai daqui. Ainda que alguém tente te influenciar, ok, alguém te influenciou, mas você fez porque quis. Você deixou ser influenciado porque quis. Depende de você manter a tua postura na geração. É você quem escolhe. Glória, alabar a sai. É você quem escolhe ser diferente, manter a tua postura, ou é você quem escolhe seguir os ritos, o comportamento da geração que você faz parte? Ok, na primavera, agora a moda é usar a primavera do ano passado. Se não me falha a memória, eu não sigo tendência, mas a gente vê algumas coisas e acaba, porque eu faço parte, estou vivo, né? Não estou morto. E a primavera do ano passado parece que a cor principal parece
cor da moda desse ano, também não me interessa. Aí o que acontece? Ok, a cor desse ano, digamos que será o verde. Todo mundo vai usar alguma coisa combinando com verde. Vai o crente, não, eu também tenho que usar verde. O que é isso? Você está seguindo tendência. Um homem na terra dita a cor de uma roupa que pode ser tendência e moda da época, e você diz, eu não posso ficar de fora, eu vou fazer também porque é bonito, tal, etc. Você é guiado por Cristo, que é a cabeça da igreja, ou você é guiado por um homem que dita a regra da cor da roupa que você deve usar? É só para você entender o que eu quero falar acerca de Noé, que ele não seguiu o comportamento da geração a qual ele fazia parte. As gerações existiam, mas Noé continuava sendo Noé. Glória! É você que vai fazer por onde Deus te escolher. Eu vou repetir, não adianta você terceirizar a culpa para sua culpa para alguém, para querer se safar. Eu vou falar o que eu falei na vigília, um pouco na vigília. E eu ainda não vou chegar aqui não, vou continuar como era, até onde Deus me dê graça, tá bom? Vamos lá. De onde veio esse negócio de terceirizar a culpa? Nós sabemos que infelizmente, vocês falam felizmente, infelizmente, nós somos descendentes de Adão. E nós herdamos, eu esqueço essa expressão, nós herdamos a natureza adâmica. Nós herdamos a natureza de Adão. Mas o fato de eu herdar a natureza não quer dizer que eu devo cumprir exatamente a regra, a natureza. Eu tenho que mudar alguma coisa. Mas pastor, por que o senhor fala isso? Vamos lá. Deus criou Adão perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum erro, homem perfeito. Ele foi criado por Deus. Presta atenção, você não foi criado por Deus, você foi gerado, é diferente. Criado foi Adão, tá? Adão foi a máquina de onde você foi gerado. Quem foi criado foi Adão, guarda isso. Tá bom? Vamos lá. Quando a serpente influenciou Eva, presta atenção, Deus já havia dado um comando para Adão. Qual era o comando para Adão? Adão, você vai cuidar do jardim e vai lavrar a terra. Você vai ser o lavrador, o agricultor do jardim. Porém eu quero deixar uma restrição para você. Repita comigo, restrição. Tá fraco, repita comigo, restrição. Mais uma vez, restrição. Entenda, Deus colocou, impôs algumas restrições para nós. Irmã de amar, e são essas restrições que nos faz distintos. São estas restrições que nos faz diferente da geração a qual fazemos parte. E você tem que escolher ou seguir as restrições deixadas por Deus, ou seguir o rito daqueles que dita a tendência de moda do ano. Glória, presta atenção, porque aqueles que ditam a moda, eles morrem, eles passam, mas o nosso Deus permanece para sempre. Vamos, eu sei porque saiu da news, tá bom? Não é que eu sigo não. Vamos, morreu faz pouco tempo o autor, o criador da moda, Valentim, alguma coisa assim. Morreu acho que o mês passado. Ditou regra de moda por tantos anos. Quantas pessoas no mundo estão vestindo roupa que aquele homem desenhou, cores e sapato de roupa ou de etiquetas, vamos lá. Cadê ele agora? Morreu. Tá. Aí agora tem outro que vai ditar outra regra de moda. Aí você vai na mesma entoada, no mesmo ritmo. Tá errado, filho. Glória a Jesus. Eu acho que é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém julga, se você está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e esse que tudo se fez. Sabe o que Jesus disse? Glória a Deus. Aqui no capítulo, rapidamente, eu vou continuar aqui de Noé. Se Deus mandar parar, eu paro.
Glória a Jesus. Acho que é o capítulo de número, cadê isso aí? Glória a Jesus. Fala sobre o seguir. Essas coisas Jesus diz: Pai, seja feito. Gênesis 22, 28. A Bíblia fala sobre o homem que havia de sepultar o seu pai. Mateus 8, versículo 20 e 1 e 22 diz assim: E outro de seu discípulo diz: Senhor, permite-me que primeiramente, eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você não pode ficar preso a nada nesta terra. Irmãos, as pessoas interpretam, eu não vou sair da mensagem, esse versículo de uma forma equivocada. Equivocada como, pastor? Quando a Bíblia diz que o homem disse assim: Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar contigo, eu quero fazer parte desta multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que te seguem, quero ser teu discípulo, mas eu tenho uma coisa a fazer, deixa eu sepultar primeiro o meu pai. Quando o homem fala isso, o que dá a entender é que o pai daquele homem havia falecido e ele precisava sepultar o seu pai e seguir a Cristo. Parece que Jesus está sendo contraditório a palavra, porque ele disse: mas eu não tenho que honrar o meu pai, e eu tenho que sepultar meu pai. Como que eu vou deixar o velório acontecendo e ir embora? Não. O pai desse homem não havia morrido. Isso aqui era uma tradição judaica. O costume judaico diz, a história judaica diz que um homem poderia ter uma determinada quantidade de filhos, e os filhos iam se casando. O último que ficava em casa tinha o dever e a obrigação de ficar morando com o pai até o pai morrer. Ele estava preso. Então o pai desse homem não estava morto, foi porque ele era o último a ficar em casa e a cuidar do pai, ou esperar o pai morrer. Só que Jesus, Marcela, não tem tempo para esperar algumas coisas. Tem coisa que não dá para esperar, Marcela. Tem coisa que Jesus fala: olha, você não pode viver o tempo inteiro no vale da decisão, meu filho. Tem hora que você tem que tomar decisão de algumas coisas e falar: Jesus, eu preciso deixar uma coisa aqui, eu preciso começar a abandonar alguma coisa, tomar uma atitude na minha vida para te seguir, porque se eu ficar preso, a multidão vai longe e eu fico para trás, o tempo passa e eu não vejo Jesus fazer nada. Então tem momento que eu tenho que tomar, está entendendo a palavra? Uma atitude na minha vida, porque Jesus disse: mulher, deixa os mortos sepultar os seus mortos, me segue. Glória. Jesus estava dizendo: olha, não preocupe com teu pai não, deixa aí, vamos embora, me segue, teu pai está vivo, ele dá um jeito, ele tem dinheiro, ele compra e paga o empregado. Aí Jesus dizia: ó, eu só tenho mais 3 anos para ficar na terra, eu só tenho 3 anos para cumprir o meu mandato. Vambora, me segue, eu tenho pressa, me segue. Vamos lá. Então você deve seguir a Cristo. Você não pode deixar nada te deter. Nada, sabe o que é nada? Repita comigo: nada pode deter a minha caminhada com Cristo. Eu falei sobre a palavra restrição. Então, assim como, vamos voltar lá para o Éden, assim como Deus deixou alguns benefícios, alguns privilégios para Adão, todo privilégio tem um preço, todo privilégio requer algumas renúncias. Quando vier um privilégio, não fique alegre só tendo foguetes, não, porque atrás do privilégio tem uma responsabilidadezinha pelo céu. Nada a ver, velho. Quando você vê um negócio muito bom, eita, que privilégio, que maravilha, fica com o olho aberto, fica com o olho fechado, mas abra o outro, porque você vai escutar a notícia. Tá bom? Vamos lá. Aí Deus falou: Adão, você vai ser o responsável para cuidar do jardim, você vai lavrar o jardim. Mas tem uma coisa, Adão,
duas árvores no meio do jardim. Essas duas são especiais. Ela difere de todas as plantas e de todas as árvores que eu plantei no jardim. Quais são essas duas, Senhor? Aí Deus disse: a árvore da vida, que produz fruto, é da eternidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, o interessante é que Deus colocou restrição apenas para uma das árvores, das duas, que era a do conhecimento do bem e do mal, e da vida, que era da eternidade. Na Bíblia deveria estar escrito árvore da eternidade, não da vida. Mas vamos lá. Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come do fruto, e não é nem para tocar. Aí Deus disse: no dia que você comer disso, no dia que você tocar, você morre. Quando Deus impõe algumas restrições, é porque aquilo que Ele te restringiu traz morte. Aquilo que Ele restringiu você traz morte, e Ele não quer que você morra, nem espiritualmente e nem fisicamente. Então, quando Deus te restringir acerca de alguma coisa, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, me ajude, me dê graça, me ajude a ser vigilante, me ajude a ser vigilante. Glória, você baixou demais. Me ajude a ser vigilante. Me ajuda a ser vigilante, Senhor. Porque sem voz aí. Me ajuda a ser vigilante, Jesus. Entende? Vamos lá. Aí, irmãos, passou o tempo. Veio Satanás, entrou na serpente, persuadiu Eva. Repita comigo: persuadiu. A palavra persuasão, ela é muito forte, porque ela entra aqui, e se você deixar, ela desce para aqui. É um perigo. Vocês conhecem a história, não preciso interpretá-la. Aí diz a Bíblia que Eva comeu do fruto e deu para Adão. Ok. Adão comeu do fruto. Sabe o que é interessante? É que Deus não impediu Adão de comer do fruto. Porque Deus, irmão, Peterson, Ele cuida da gente. Deus, Ele zela de você. Deus, Ele zela de nós de uma forma tão especial. Deus tem um zelo, irmão Geisa, tão especial conosco. Ele cuida da gente como um pai cuida de um filho no colo, uma mãe amamenta. Mas Deus não pode se responsabilizar pelos teus atos. Sabe por quê? Porque os animais que Deus criara, eles são instintivos, eles agem por instinto. Nós agimos por conhecimento, porque nós raciocinamos. Nós temos um raciocínio. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, plantou em nós caráter, personalidade, aleluia, direito de ir e vir, de raciocinar, de distinguir. Quem está entendendo a palavra? Deus cuida da gente, Ele zela da gente, Ele vigia a gente. Mas Deus não tem obrigação de ficar dizendo para você todo o tempo: faz isso, isso aqui não. Só basta Ele dizer: isso aqui não pode. Pronto. E dá as costas. É o suficiente. Quer ver um exemplo? Um pai ou a mãe, ele vai sair, vai na rua, deixa alguma coisa e fala: olha para o filho, não toque nisso. E a mãe e o pai, ele coloca aquele objeto em uma posição, em uma marca, e ele sabe a posição que ficou. Quando ele retornar, ele vai saber se o filho mexeu ou não. Presta atenção: o fato de Deus cuidar de você não isenta Ele cobrar daquilo que você faz de errado. Porque o que é para fazer certo e errado, Ele já te avisou. É semelhante ao pai que disse assim, vou repetir, falou para o filho: e a mãe, não mexa aqui, vou deixar na posição. Se você mexer, vai ter consequências. O pai vai embora. Isso quer dizer que o pai deixou de cuidar do filho, irmãos? Isso quer dizer que o pai deixou de zelar pelo filho, irmãos? Ele só colocou uma restrição e disse: não mexa nisso. Foi o que aconteceu com Adão. Deus não tinha nenhum dever de ficar todo o tempo ao pé de Adão. Não, Adão, cuidado, Adão. Não, Adão. Pelo amor de Deus, ele tinha privilégios. Ele tinha glória. E tinha apenas uma. Pronto. O que é que custava?
Aí onde está o perigo? Aí onde mora o grande perigo. O cerne da questão é isso. Quando o pai ou a mãe volta, a primeira coisa que ele faz é observar o objeto que ele falou para o filho não mexer. Você pode ter colocado na posição que quiser, mas o pai sabe que a marca que ele deixou não está igual. Alguma coisa aconteceu. Aí o pai vai lá e, se não dá um castigo, dá uma sola. O que é isso? Porque desobedeceu a restrição. O que aconteceu com Adão? O fato de Deus cuidar, o fato de Deus amar, o fato de Deus zelar, não quer dizer que você não vai ter, de vez em quando se mexeu onde Deus falou para não mexer. Adão, vocês conhecem a história, mexeu, comeu do fruto, do que não era para comer. Passou o tempo, Deus tinha um horário determinado durante o dia para falar com Adão. Diz a Bíblia que era na viração do dia. O que é que nós entendemos? Que é quando o sol troca o turno com a lua. Na viração do dia é quando o sol vai se pondo e a lua vai surgindo. E era naquele momento que Deus aparecia. Adão, o sol está se pondo, eu vim para prestação de contas. Eu quero saber o que você fez durante o dia. E ia para a conversa. Vou abrir um parênteses aqui para falar algo para vocês. Eu aprendi algo com Deus, até falei para os irmãos, eu acho que foi em Hausen, que tem um horário do dia que eu oro. Eu aprendi isso com a Bíblia. 6 horas da tarde é um dos melhores horários que tem para orar. Nós aprendemos por muitos anos que a madrugada é o melhor horário, mas por experiência própria com Deus e pela palavra, eu aprendi que o melhor horário é às 6 da tarde. Por quê? Às 6 da tarde é o horário que você vai prestar conta com Deus do que você fez durante o dia. Nunca durma sem prestar conta com Deus do que você fez durante o dia. Nunca vá para a sua cama sem prestar conta com Deus do que você fez durante o dia. 6 horas da tarde é quando Deus desce e fala: o que você fez durante o dia de bom e o que você fez de ruim, me conta. E você vai orar. Meus irmãos, eu já tive tanta experiência às 6 da tarde. Eu já tive tanta experiência às 6 horas da tarde, de dobrar o joelho para orar, colocar a cara no chão, e Deus abriu os meus olhos espirituais, me abrir a minha visão, me mostrar coisas profundas. Eu já recebi tanta resposta de Deus às 6 da tarde. Glória! Eu aprendi, 6 da tarde, vou para o meu lugar de oração e eu falo: Jesus, eu vim prestar conta contigo do meu dia. Vamos conversar, Senhor. Vamos conversar, Deus. E Ele está pronto para me ouvir. Aí eu vou falar: Senhor, eu acordei assim, fiz isso, errei nisso, acertei nisso, isso aqui eu pequei, me perdoa, isso aqui eu acertei, obrigado por ter me ajudado. E quando você começa a fazer isso, você fica em paz. Deus te perdoa do que você fez de errado durante o dia, e nos acertos Deus é louvado. Amém? Quem está entendendo a palavra? Está entendendo? Ok, viração do dia, 6 da tarde. O sol estava para se pôr. Vem Deus conversar com Adão. Normal, semelhante ao pai que saiu e deixou o objeto aqui e falou: não mexa. Ele só queria saber se o filho continuava na mesma postura, irmão. Presta atenção, na mesma posição. Não mexeu, mas se o filho mexeu, só isso. E quando ele chegou, ele já chegou dizendo: Adão, cadê você? Quantos anos, hein, Adão? Todos os anos, não sei se 1000 anos, porque a Bíblia não relata quantos anos Adão viveu antes de sair do jardim, antes de sair do jardim. A Bíblia não dá relatos. Isso é um mistério, é incógnita. Isso é um mistério. A Bíblia só diz quantos anos Adão viveu, mas é depois que ele saiu do jardim. Mas e antes? É um mistério. Não sei se viveu 100 anos, 200, 500, 1000 anos, milênio. Não sei. Isso é mistério do céu. Também não me interessa. Que não vai edificar também a minha vida e nada. É segredo de Deus. E Deus: Adão, tantos anos, né, Adão? Todo dia, 6 horas da tarde, nós nos encontramos, né, Adão?
cadê você, meu filho? Vamos para aquela conversa. Eu vou conjecturar, uma conjectura. Adão, faz 1000 anos hoje que todos os dias, no mesmo horário, nós temos uma meeting, temos um encontro. E hoje não é diferente. Cadê você, Adão? Algo diferente naquele dia. Você vai entender o que eu quero falar sobre ser fiel na geração e terceirizar a culpa. Adão, cadê você, Adão? Deus procurou Adão, não encontrou. Adão, onde você está, Adão? Aí Adão, Senhor, estou aqui. Quando eu vi a tua voz, eu fiquei com medo e eu me escondi. Aí Deus falou, diferente. Aí, porventura você, olha Deus tão calmo, dialogando como sempre. Deus não chegou gritando, não chegou querendo bater, querendo arrasar. Calmo, como Deus. Adão, mas porventura você comeu do fruto que eu disse para não comer? Como se dissesse, porventura você mexeu no objeto que eu disse para não mexer? Eu te amo, eu sou pai, mas eu quero saber, você mexeu no objeto que eu disse nunca mexa? Adão tinha o dever, a obrigação de confessar, de reconhecer que ele havia errado. Adão perdeu uma grande oportunidade de perdão, de ser perdoado. No livro de Provérbios, eu acho que é Provérbios 28, versículo 13, se eu não estiver errando, diz assim: aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que encobre, esconde o seu pecado, a sua transgressão, nunca prosperará. Mas aquele que as descobre, confessa e abandona, alcançará misericórdia. Tudo que Deus queria era que Adão dissesse: Senhor, eu quero que tu me perdoe. Faz 1000 anos hoje que nós nos encontramos sempre e eu te desapontei. Deus queria ouvir isso, irmã. Senhora Caterina. Adão dizia assim para ele: ó Senhor, eu te desapontei. Tu me deu tanto privilégio, tantos privilégios. Eu te desapontei, eu te decepcionei. Eu cometi um grande mistake, Senhor. O Senhor se lembra do fruto que tu disse que não era para eu comer? Ô Senhor, eu comi. Era aquilo que Deus queria ouvir de Adão. Ao invés, irmã Carla, sabe o que Adão fez? Terceirizou a culpa. É isso que significa passar a culpa para uma terceira pessoa. Adão disse: Senhor, sabe aquela mulher que tu me destes? Ela me fez comer do fruto e eu caí. Eu vou interpretar a fala de Adão. Adão culpou a mulher, mas de uma forma indireta ele culpou o próprio Deus. Quando ele disse: a mulher que tu me deste, ele está dizendo, eu vou interpretar: se eu continuasse só, se tu não tivesse me feito dormir, arrancado uma costela, feito uma mulher da costela, me deixasse só, nada disso teria acontecido. Foi isso que Adão fez. Simples assim. Gente, imagine o coração de Deus, porque Deus, ele também ele entristece. Assim como ele se ira, ele também se alegra. Imagine o coração de Deus. Mas como é que pode? Primeiro ser humano que eu criei, coloquei nele o que mais ninguém na terra tem, nem no céu. Nem os anjos têm o que eu dei para o homem. Aleve, assou, repá. Eu dei o meu fôlego de vida para o homem. Criei um jardim. Quando fala jardim, parece que é um lugar cheio de flores. Não, na verdade, ele criou um pomar. Essa é a palavra correta. Ele criou um pomar cheio de fruta, de variedade de fruta. E aquele pomar era um paraíso. Não tinha espinhos, não chovia, o clima era extraordinário. Não existia as 4 estações. Não tinha primavera, verão, outono e inverno. Era como se fosse outono e inverno ao mesmo tempo. Sempre florido e sempre dando fruto sem parar. Sabe o que é isso? Paraíso, irmão Peter, você pensa?
E passou aquela cena de Deus criando tudo aquilo e colocando aquele infeliz, me perdoa dizer isso, e dizendo: tudo isso é teu, isso aqui é teu, é só para você, tá? Então uma mulher para você aqui, ó, vive feliz o resto da vida. Agora Deus estava ouvindo uma acusação. Aí aqui entrou a ingratidão. A ingratidão e a soberba. A ingratidão entrou aí. Isso é muito sério. Quando ele disse: a mulher que tu me exerce, eu vou reiterar o que eu acabei de dizer. Ele disse: a culpa é tua. Fazendo um resumo: se tu não me desse mulher, eu estaria perfeito. Aí Deus não o confrontou, não fez nada. Ele disse: exorou. Aí Deus vai, calmo do jeito que estava, virou para Eva e disse: Eva, você comeu do fruto que eu dei ordem, pus uma restrição para não comer? Eva, a outra infeliz, era para dizer: Senhor, infelizmente a serpente me enganou. Ao invés de eu ficar com a primeira palavra de ordem, que era não, eu dei ouvido à serpente e resolvi comer. E eu quero que tu me perdoe, Senhor. Ela para Eva dizer assim: Senhor, eu coloquei em pecado o homem que tu criou à imagem e semelhança. Senhor, por minha causa eu fiz meu marido pecar. Por minha causa eu fiz o meu marido pecar. Meu marido era santo, eu coloquei iniquidade nele, Deus. Não, Eva seguiu o mesmo defeito de Adão, terceirizou a culpa. Ah, Senhor, foi a serpente. Acabou. Eles se sentenciaram com a mão própria. Presta atenção aqui. Aquela sentença que saiu da boca de Deus, não foi Deus que o sentenciou. Deus apenas deu o veredito de acordo com o que eles falaram. Oh, irmão Felipe, o veredito, a sentença poderia ser outra. Tudo poderia ser diferente. Repita comigo: tudo poderia ter sido diferente. Se Adão tivesse confessado o pecado, se Eva tivesse confessado o pecado, sabe qual seria o veredito, irmã de amar de Deus? Eu, Deus, estou dando a vocês mais uma chance, mais uma oportunidade de recomeçar, e vai continuar no paraíso, viu? Vai continuar no paraíso. Iria levar uma pena, assim, uma correçãozinha, mas como eles confessaram, Deus daria uma chance, segunda, iria continuar no paraíso, vivendo maravilhosamente. Deus iria esconder o fruto da eternidade, iria colocar uma restrição para a serpente nunca mais entrar no jardim, e a sentença definitiva de destruição seria somente para a serpente. Tudo poderia ter sido diferente se eles também se comportassem de forma diferente, mas como eles agiram daquela forma, sentenciaram-se a si mesmo, só porque terceirizaram a culpa. E isso não é bom. Nunca terceirize culpa. Procure onde está a falha. Procure em que momento você tropeçou. Procure qual foi o momento que causou aquilo. Ah, mas eu conheci alguém por causa daquela pessoa que eu caí. Mas espera aqui, a pessoa colocou um revólver na tua cabeça? Não. Colocou uma faca no pescoço e disse: veio, eu te mato? Não. Você com a tua própria mão pegou e comeu. Você com os teus próprios pés andou até o local. Aí você vem dizer para mim que você não tem culpa, que a culpa é de... Não, é sua mesmo. Nós temos o hábito de colocar toda a culpa em Satanás. Adão e Eva fizeram isso, Madilama. Colocou a culpa na serpente.
Ela era culpada sim, mas eles fizeram porque quiseram. Para de culpar Satanás em tudo. Sabemos que Satanás veio para destruir mesmo, para roubar, para matar, para fazer arraso. Mas tem coisa que é você que faz, não é ele. Porque a restrição foi imposta. Deus colocou a restrição. E Deus disse qual seria a consequência se você ultrapassasse o limite da restrição. Deus disse para você qual seria a consequência. E Deus disse, Deus foi muito claro. A Bíblia diz assim: de mim ninguém zomba, de Deus ninguém zomba. Qual seria a sentença? Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No dia que vocês comerem, no dia que vocês ultrapassar esse limite, no dia que vocês ultrapassar essa minha restrição, vocês se sentenciarão a si próprio. Ponto. Tá aí. E aí nós temos essa síndrome de Adão. Se liberte disso. Para de culpar alguém por alguma coisa que deu errado na sua vida. Para de culpar alguém. Para. Irmãos, eu vou abrir um parêntese aqui para falar algo que eu tenho me preocupado demais. Demais. Irmãos, por favor, é claro que existem algumas coisas, tá bom? Para toda regra tem uma exceção. Algumas coisas aconteceram quando você estava na inocência. Por favor, entenda isso. Eu sei que algumas coisas eu devo separar, mas eu me refiro a partir do momento que você teve consciência por intermédio da palavra. Não é o que aconteceu antes, porque você estava na ignorância. E sempre tem pessoas que passaram por alguns processos, algumas coisas que não tiveram culpa. É diferente. Eu me refiro a partir do momento que você passou a ter consciência do Evangelho de Cristo, tá bom? Para que você não fique, porque eu sei que alguém está pensando, mas aconteceu isso com a minha vida, mas eu não sabia. Então, como Deus conhece o teu pensamento, a tua mente, Ele quer te deixar tranquilo, tá bom? Então, quando está na ignorância, você não teve culpa, não é você. Eu vou abrir um parênteses para falar algo aqui. Eu tenho escutado alguns pregadores que têm falado algumas coisas, e o diabo tem entrado nas mensagens de alguns pregadores e tem colocado a igreja um irmão contra o outro. Quando fica com esse negócio, aqueles que viram você chorando, aqueles que têm inveja de você, Deus vai provar para eles que você vai triunfar. Não, mas está errado. Aí eu fico aí vem aquele sentimento de alguma coisa que o irmão fez, alguma coisa fez, reavive, reacende. Aí você fica na expectativa. Assim que Deus me deu vitória, aquele irmão que levantou contra mim vai ver que Deus me deu vitória. Ei, irmão, isso não é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho do cão. É o cão que quer ver um irmão contra o outro. O nosso Cristo ele prega o Evangelho de amor, de união, de perdão, de reconciliação. Ele manda perdoar, orar pelo nosso inimigo. Não se preocupe que se alguém fez alguma coisa de errado contra você, Deus já viu. O próprio Deus é que vai cobrá-los. Não preocupa não. Segue o teu caminho, segue perdoando, porque esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que fica somente tentando massagear o teu ego. De repente vai pagar o preço. Não, não vai não. Você errou, quem deu ouvido foi você que vai pagar. Pronto. Se levante, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, assuma o teu compromisso, assume a tua posição, se levante, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Você pode. Glória. Não terceirize a culpa. Onde eu estava, Noé. Glória a Deus. Eu nem li a Bíblia, mas eu estou falando Bíblia. Estou falando Bíblia, estou falando Bíblia. Noé, ele foi diferente em sua geração. Noé poderia ter sido influenciado por uma das gerações da qual ele fez parte. Passou a geração do vestir verde, Noé permaneceu com a cor neutra. Passou a geração do vestir amarelo, Noé permaneceu
com a sua cor neutra. Passou a geração do vestir preto com lilás, Noé permaneceu com a sua cor neutra. Passou a geração do vestir dourado com o preto, sei lá o que, mas Noé permaneceu com a sua cor neutra. Quem está entendendo a palavra? É isso que Deus está dizendo. Permaneça santo, seja a diferença. Não deixe ninguém influenciar na tua identidade, na tua emoção, na labara soriaca, na tua mente. Siga Cristo, siga Cristo. E seja digno de ser escolhido por Deus para se assentar à mesa com Cristo. Glória! Eu sinto a presença do meu Jesus aqui. Glória! Jesus está falando conosco. Jesus está dizendo: eu quero te escolher para se assentar à mesa da vitória. Eu quero te escolher para se assentar à mesa da bênção. Eu quero te escolher para algo muito grande. Mas eu preciso que você faça a diferença. Eu preciso que você seja diferente. Mas pastor, mas a primavera agora a moda tem que vestir o azul com florido. Se eu aparecer com outra cor, todo mundo vai me olhar, vai dizer que eu estou fora de moda. Por favor, não estou falando de roupas, estou dando apenas um exemplo, apenas. Mas pastor, eu preciso vestir o azul com o florido, porque esse ano é o azul com florido, senão fica estranho. Aí Jesus fala: você não é todo mundo. Eu mandei você me seguir e não seguir o mundo. Irmão, vou falar uma coisa aqui para vocês, dentro dessa palavra. Glória. O apóstolo Pedro andou com Cristo por 3 anos. Assim que Cristo assumiu a idade de iniciar o seu ministério terreno, ele passou por 3 processos. Quais foram os processos que Jesus passara para assumir o ministério? Primeiro, ele foi batizado por João, para se cumprir. Foi batizado por João. E quando ele foi batizado por João, automaticamente a pomba apareceu sobre a sua cabeça, que era o Espírito Santo, na forma da pomba. Ou seja, foi batizado ali com o Espírito Santo. E de cima o Pai falava: esse é o meu filho amado em quem compraz a minha alma. Primeiro processo, batizado pelas águas. Segundo processo, foi levado ao deserto para ter um confronto com Satanás. Eu não digo tentado. Eu sei que a expressão do evangelho, dos 4 evangelhos, fala tentado, mas na verdade o correto seria: ele foi levado ao deserto para um confronto. Porque nós somos confrontados com os nossos desejos, contra os nossos desejos. Nós somos confrontados, desafiados pelos nossos desejos. Cabe você se render, se entregar aos desejos, ou permanecer firme para que Deus diga: este é meu filho, ele resistiu. Agora começa o processo. Glória. Você é confrontado pelo teu desejo. Cabe a você dominar. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Quando Caim ficou com inveja porque o sacrifício dele não foi recebido por Deus nos céus, no coração dele, ele falou assim: eu vou matar meu irmão, porque ele foi privilegiado e eu não. Deus, contemplando o que estava no coração de Caim, Deus disse: Caim, se porventura tu procedesse bens, não seria aceito? Aí Deus disse: olha, o pecado já está batendo na porta, cabe você dominar. No confronto, cabe você dominar. Você tem o auxílio de Deus Pai, você tem o auxílio de Deus Filho, Jesus Cristo, que disse: estou com você todo dia. O que é isso? Você tem o auxílio do Espírito Santo de Deus. O que é isso? Você tem o auxílio da palavra. O que é isso? Você pode vencer esse confronto, vença. Você pode sim vencer esse confronto, vença. Você pode sim vencer esse confronto. Em nome de Jesus, vença. Por favor, vença.
Jesus foi levado. Primeiro processo, batizado. Segundo, levado ao deserto para ser confrontado, para ter um confronto. Passou. Terceiro ponto para Cristo iniciar o ministério: escolher obreiros, porque ninguém faz a obra sozinho. O que Jesus fez? Ele foi para o monte orar, passou a noite inteira orando, a noite inteira orando, madrugada inteira orando. Por quê? Para não escolher errado. Quando ele desceu do monte, ele desceu sabendo quem ia escolher. Encontrou André, glória a Deus. Depois encontrou Pedro, falou: Pedro, vem, me segue, vai ser pescador de homem. André, me segue, você me segue. Aí ele começou a escolher. Terceiro processo, cumpriu o processo. Aí ele foi cumprir o ministério. Recebeu um convite para um casamento em Caná da Galileia. E ali ele operou o seu primeiro milagre, iniciou o seu ministério. Pedro andou com Jesus por 3 anos. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? 3 anos que Pedro andou com Jesus. Ele começou a se parecer com Jesus. Os 3 anos que Pedro andou com Jesus, ele se esqueceu das modas. Ele se esqueceu de moda, de cor de moda. Ele se esqueceu do vocabulário que ele usava antes de andar com Jesus. Pedro se esqueceu de tudo o que ele fazia antes de andar com Cristo. Entenda o que eu quero dizer, por favor? Quando Pedro estava ali, Jesus foi crucificado. Todo mundo, zarpou, fugiu, como diz o provérbio popular, deu linha no pipa, foi todo mundo embora. Só ficou João. Aí Pedro tentando escapar dos romanos e dos judeus que prenderam Jesus, ele se infiltrou num grupo de pessoas que estavam se aquecendo porque estava frio. Ele tentou se camuflar, tentou se esconder. E quando ele tentou se camuflar, se esconder, diz a Bíblia que alguém disse assim: você é um deles. Entenda só. Pedro disse: não, não sou. Aí alguém disse: você se parece com ele. Quem está entendendo? Pedro seguiu a Jesus na íntegra, a ponto de passar a parecer-se com. Entenda aqui uma coisa: quem anda com Jesus deve se parecer com Jesus. Quem anda com Jesus deve fazer distinção da geração a qual ele faz parte. Então, em nome de Jesus, hoje tome uma decisão de ser o Noé da sua geração. Pare de seguir o que as pessoas falam. Ah, mas está dizendo, todo mundo está dizendo que se eu usar assim, fica bonitinho. Ok, mas esse bonitinho aí parece com Jesus? Ou será que parece com as coisas, os objetos, os apetrechos, as patifarias desta geração? Quem está entendendo a palavra, gente? Aleluia. 3 anos, repita comigo: 3 anos. Olha a vergonha, olha a vergonha. Pedro andou 3 anos, e por 3 vezes ele tentou se camuflar, e o povo dizia: ele fala igual a ele. Ele ficou parecendo com Jesus, na forma de gesticular, na forma de se vestir. O vocabulário que saía da sua boca era semelhante ao vocabulário que Jesus usava. Quer ver você passar vergonha aqui agora? Não estou aqui para te envergonhar. Você vai se envergonhar por seu próprio comportamento. Quer ver? Quantos anos você serve a Jesus? Levanta a mão, não diga não. Não diz? Por quantos anos você diz que é crente? Não fala não. Quantos anos você tem de cristão? Eu vou falar o meu. Eu acho que eu completei 33 anos. É vergonha. Por que, pastor? Eu não estou parecendo com Jesus. Se Pedro e Mancheila andou 3 anos com Jesus, pareceu com Jesus, eu estou 33 anos, ainda não estou parecendo com ele. Eu estou usando a mim como exemplo, tá? Para não falar de vocês. Eu estou usando a minha pessoa como exemplo. Quantos anos faz que você é crente? Cristão. Faz quantos anos que você levantou a mão para seguir a Cristo?
Você está se parecendo com ele? Você está falando o vocabulário que ele utilizava? Quem são os teus amigos? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas com quem você anda? Porque Jesus, os amigos de Jesus, sabe quem eram? Os seus discípulos que andavam consigo no dia a dia. Irmãos, quando você entrega a vida para Cristo, você é diferente na geração. Você sabe que a amizade influencia, né? Aquelas amizades antigas, da bebedeira, o máximo que você pode ter de contato com eles é para pregar o evangelho. Nada de ficar sentado à mesa. Ah, mas ele está com a cerveja na mesa, mas na mesma mesa está o meu refrigerante. Não interessa. Jesus não quer você assentado a esta mesa. Você está pregando o evangelho para ele? Você está dizendo para ele que Jesus não me transforma e que aquela bebida o levará ao inferno? Hã? Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém segundo o caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Eu estou falando de geração. Eu vou repetir. Quantos anos faz que você é crente? Não me responda não. Deixa só eu com o meu mau exemplo. Quantos anos faz? E você não se parece com Cristo nem sequer na roupa? E você não se parece com Cristo nem sequer no vocabulário que utiliza? Lamante, caia, se vai. Você não se parece com Cristo nem com as amizades que você tem, que você possui? Quem são os teus amigos? Quais são as casas que você visita? Quais são os ambientes que você frequenta? E você vem dizer para mim que é crente e que se parece com Jesus. Deixa eu voltar lá para o exemplo de Jesus. Jesus foi levado ao deserto para ser confrontado. Foram 3 tentações. Ele foi tentado com aquilo que a carne humana gosta, que a carne humana tem prazer. Primeiro, no ego. Tu é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Sou mesmo, e vou provar que sou. Foi provado no ego. Jesus humildemente disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Passou na primeira prova. Segunda prova, Jesus foi levado num lugar alto, e Satanás disse: se joga daqui, está escrito ao teu respeito, ele vai mandar ordem aos anjos para tu não tropeçar em lugar nenhum. Jesus disse: eu vou ficar tentando o meu Pai? O fato de saber que Ele está comigo não me dá direito de eu mexer no objeto que Ele disse que não era para mexer. Não me dá direito. Não me dá. Deus não mandou ninguém pular. Como se Ele dissesse: o meu Pai me mandou para a terra para pular de lugar alto, isso e dar. Ele mandou aqui para eu dar minha vida para salvar o homem. E vem aqui para isso. Venceu a segunda prova. Terceira e última, foi provado naquilo que o homem gosta. Diz a Bíblia que Satanás mostrou para Jesus o reino da terra, tudo aquilo que o homem gosta, riqueza. Não está definido ou discriminado o que está escrito, mas nós suponhamos, porque nós sabemos o que o homem gosta, o que traz prazer para o homem. Aí mostrou o reino do mundo. O que era que trazia glória para o oriental naquela época? Fazendas, um harém cheio de muitas mulheres, muito ouro, um exército avantajoso com homens bem treinados, um exército gigante, muitos cavalos, um castelo muito glorioso, muito lindo, uma plantação de vinha gloriosa, uma plantação de oliva gloriosa. Provavelmente Satanás mostrou tudo aquilo para Jesus. E Jesus disse assim para Satanás: vai-te, Satanás, ao Senhor o teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Sabe o que aconteceu depois daquilo? Ninguém fala muito sobre isto. Ninguém fala muito. Sabe o que aconteceu depois daquilo? Vieram os anjos e os serviram. Você já meditou nesta parte? Como que os anjos vieram? Simples. Os anjos provavelmente colocou uma mesa, para se cumprir o que o salmista Davi disse: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Está escrito. Os anjos vieram
colocaram uma mesa. Na mesa colocou tudo que um homem quer comer para quebrar o seu jejum. Provavelmente os alimentos mais deliciosos. Pensa, feito pelo anjo na cozinha do céu. Pensa, uma mesa só para Jesus, porque está escrito, como ele rompeu, venceu o confronto, 40 dias de jejum, estava na hora de entregar. Quando a Bíblia fala, eu vou repetir, vieram os anjos e o serviram. Traduzindo, os anjos vieram, colocou a mesa no deserto, colocou os alimentos e disse, senta e come. Glória, glória, estou falando da palavra. O que fez Deus escolher Noé? Para manter viva a geração humana, ou a raça humana. O que foi? O que foi? O comportamento de Noé definiu a escolha de Deus. Quem é você nesta geração? Muitos querem ser escolhidos, mas não querem vencer os seus inimigos, ou o seu inimigo que é ele mesmo. Você quer ser escolhido para sentar à mesa? Não estou falando de Deus se vingar do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, nada disso. Estou aqui para falar de vingança, porque vingança pertence a Deus. Para com isso. Glória a Deus. Eu estou perguntando, você quer ser escolhido nesta geração para uma grande obra, para ser um grande vaso, para ser um grande instrumento, para se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Porque está escrito assim, diz a Bíblia que Deus vai escolher homens para se assentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó naquele grande dia. Você quer ser escolhido? Você quer ser esse escolhido? Você quer ser essa escolhida? Eis aí as restrições que Deus impõe, e está nas tuas mãos ser escolhido. Irmãos, quando você determina e quando Deus quer, não tem demônio na terra que impeça. Jó disse assim, determinando tu alguma coisa, ser-te-á feito, e a glória do Senhor brilhará nos teus caminhos. Determinar o que, pastor? Toma uma atitude na tua vida de ser diferente e fala, Jesus, me ajuda. O diabo não vai te vencer. Quando vier a persuasão, você fala, obrigado, Jesus me colocou uma restrição para isso, não posso. Não posso. Ai, a persuasão, mas vem que isso é bom tal. Aí você fala, muito obrigado, estou muito bem com Jesus, ele me restringiu sobre isso. Eu vou continuar com Jesus. Ande cantai, lemangiafá. Eu vou continuar com ele, glória. Noé foi diferente em todas as gerações. Eu dei apenas uma conjectura. Foram 5 gerações que passaram por Noé, e ele manteve vivo. Vou repetir. Passou a geração da calça apertada, Noé continuou com a calça dele. Passou a geração da calça boca de sino, Noé permaneceu com a calça dele. Um exemplo. Passou a geração da calça folgadona. Vocês viram que agora tem uma moda que os homens têm com as calças folgadonas, grandona? Entendeu? Passou a moda da calça folgadona, Noé permaneceu com a calça dele. Não me interessa. Glória a Deus. Passou a moda do vestir roxo, Noé continuou com seu terno neutro. Passou a moda de vestir o rosa. Não há problema. Usa rosa, Noé. Não, continuou com minha cor neutra. E Deus disse, escolhi você, Noé. Você que deixou ser levado pela calça rosa, pela calça folgada, pela calça B, é apenas uma conjectura. Pela calça de boca de sino, você não presta, vai morrer. Quem está entendendo a palavra? Isso aqui era para a igreja em peso estar aqui. Olha quanta gente faltou hoje. Era para a igreja em peso estar aqui. Eu sei que alguns vieram por algumas situações que lhe ocorreram, mas esta palavra é para uma multidão, salvo o mundo inteiro. É a palavra de não terceirize a sua culpa e faça a diferença na tua geração. E Deus vai te escolher. E aí eu fecho a palavra fazendo uma pergunta. Quem quer ser escolhido por Deus? Eu quero. Você quer? Eu quero. Eu também quero. A resposta é: siga as regras e obedeça às restrições impostas por Deus, e serás escolhido.
Porque hoje em dia está assim, o camarada apronta, peca, fornica, apronta, faz cada coisa que até o diabo fala, você está mais que eu, hein? Tem gente que faz coisas que o diabo fala, rapaz, onde é que você aprendeu isso? Porque eu sou eterno e não aprendi. Você achou isso? Você me superou, hein? É, meu irmão. Aí depois vem com a cara de santo achado. Como dizia meu pastor lá em São Paulo, com uma cara de paisagem, e dizendo, Deus me escolhe, eu estou aqui. Você sabe como é que Deus olha? Coloca a mão para trás assim, de general, dá uma olhada assim, de cima a baixo assim. Não tem vergonha na cara não? Você não tem vergonha de você que você, rapaz, se comporte, rapaz. Você se conserve, você se aprume. Não vou te escolher desse jeito não. Sai da fila, sai. Vai, me dá exemplo, depois eu te escolho. E a fila anda. Isso é Bíblia, irmãos. Não adianta eu chegar aqui e pregar para vocês, meus irmãos, a vitória é vossa. É mentira, não é assim não. Quando você chegar no lugar que tudo está muito alavanque, pode tudo, e Deus vai dar tudo, esse evangelho não é o de Cristo. Vigie, fique atento, porque o diabo também. Livro de Jó 1 e 2. Os filhos de Deus estavam reunidos perante Deus, e veio o diabo também e se apresentou no meio deles. Tomem cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Eu encerro com um versículo que Paulo mandou na carta aos Coríntios, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por elas. Amém.